Olá, amigos, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre padrinhos de batismo. São muitas as perguntas que as pessoas têm me feito. O que eu posso fazer para ser padrinhos? Quais são as exigências da igreja, os critérios para ser padrinho de batismo? Então resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre padrinhos de batismo. Só que antes de eu continuar falando, gostaria de sugerir, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo. Utilize esse vídeo também para você fazer a orientação para pais e padrinhos de batismo e também na catequese. Penso que pode lhe ser útil essas informações. Então vamos lá sobre as informações para pais e padrinhos de batismo, mais especificamente sobre padrinhos de batismo. Critérios para ser padrinho, para ser madrinha de batismo. Quem pode ministrar o batismo? Começo primeiro com essa pergunta básica, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Quem pode ministrar o batismo? Geralmente é o bispo, o padre, em casos excepcionais, o diácono também, e em casos excepcionais, qualquer outra pessoa, inclusive os próprios pais da criança, se a criança correr risco de vida. Então ela pode ser batizada. Agora, alguns critérios para ser pais de padrinhos. Primeira coisa que eu queria trazer faça sempre a seguinte pergunta quando você for convidado para ser padrinho ou madrinha de batismo, ou então quando for batizar o seu filho, sua filha, né? Por que eu quero batizar essa criança na Igreja Católica? Se você tiver respostas convincentes sobre essa pergunta, você já vai entender os critérios que a Igreja coloca para padrinhos de batismo. É bom informar que a igreja não coloca objeções para pais, mães ou responsáveis por uma criança para batizá-la. Basta querer. Não existe nenhum impedimento para um pai, uma mãe batizar o seu filho, a sua filha. Basta querer. Por isso, então, a igreja não faz exigências. Se você chegar a uma paróquia e tiver muitas exigências para um pai, para uma mãe, pode questionar, porque a igreja não coloca exigências. Ela só pede que faça a preparação, o curso chamado curso de batismo, que nós chamamos preparação de pais e padrinhos, apenas isso. Mas você não precisa ser casado, não precisa está em dia com a igreja, basta querer. Isso para os pais. Diferentemente para os padrinhos, as exigências recaem sobre os padrinhos de batismo. Então vamos pegar o que diz o Código de Direito Canônico, lá no capítulo 4º, cânone do 872, até o 874, ele fala exclusivamente para os padrinhos de batismo. Então são essas as exigências. Ele começa dizendo o seguinte: seja dado um padrinho ou uma madrinha. Então, a essa criança que ela tenha um padrinho ou uma madrinha. Cabe acompanhar, junto com os pais, a sua iniciação à vida cristã. Então, a primeira recomendação do Código de Direito Canônico para padrinhos é que eles acompanhem os pais na educação católica da criança. Por isso, eles precisam ter a iniciação cristã, que é batismo, crisma e Eucaristia. Então, para ser padrinho, madrinha de uma criança, você precisa ser católico e ter os sacramentos da iniciação cristã. Ser batizado na Igreja Católica, ter a primeira Eucaristia ou primeira comunhão e ter a crisma. Essa é a primeira exigência, depois vem outra. Eu queria lembrar, a partir dessa primeira exigência, que antigamente as pessoas chamavam quem batizava o seu filho, sua filha, de compadre e de comadre. Essa expressão tem um significado importante, que ela quer dizer com o pai e com a mãe da criança. É quase que um segundo pai e uma segunda mãe para a criança. Então, ao escolher os padrinhos do seu filho, da sua filha, lembre-se,
Eles precisam ser um segundo pai e uma segunda mãe para essa criança. Vão ajudá-los a educar na fé católica. Depois, ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo, ou seja, ele vai acompanhar essa criança para ver se ela, de fato, vai levar a vida de acordo com o batismo recebido. Então, isso também é muito importante que fique claro para os padrinhos, a sua responsabilidade de acompanhar a criança. Não basta batizar e desaparecer. Você tem que ser presença na vida dessa criança. Mais que dar presente para a criança, você precisa ser presença na vida dessa criança, padrinhos. Cumpra com fidelidade as obrigações inerentes ao batismo. Então, os padrinhos precisam cumprir com fidelidade as obrigações inerentes ao batismo. Tenha isso muito claro. O cânone 873 do Código de Direito Canônico diz: admite-se apenas um padrinho ou uma madrinha. Então não se preocupe na hora de encontrar padrinhos ser um casal. Claro que se for um casal, não há impedimento nenhum, é até bom que sejam um casal, mas não é exigência ser um casal. Pode ser um padrinho ou uma madrinha. Também um padrinho ou uma madrinha, dizem. Por isso, não se preocupe, olha, não tem nenhum casal para batizar o meu filho, a minha filha. Encontre uma pessoa que esteja em dia, conforme a orientação da igreja. O que é necessário para ser padrinho ou madrinha? Pegamos ali o cânon 874 do Código de Direito Canônico, que traz alguns critérios para ser padrinho ou madrinha. Anotem bem isso antes de você convidar alguém para ser padrinho, madrinha do seu filho, da sua filha. Preste muita atenção. A primeira recomendação desse cânone é: seja designado pelo próprio batizando. Mas a criança não tem condição, ela é muito pequenininha. Claro, se ela já tiver condição, ela pode escolher o seu padrinho. Mas, a maioria dos casos, a criança é muito pequena, ela não tem condição, então pode ser escolhido, deve ser escolhido pelos seus pais ou por quem faz a sua vez, ou seja, aquela pessoa que é responsável pela criança vai escolher o padrinho, a madrinha, dentro dos critérios que a igreja coloca. Então, antes de escolher padrinhos, atenção pais, antes de escolher padrinhos, procure saber quais são as orientações da igreja, que de repente você convida uma pessoa, aquela pessoa é muito amiga sua, uma pessoa que você quer bem, só que ela não está dentro das orientações da igreja. Aí você vai chegar lá no expediente paroquial, na secretaria paroquial, e você vai ficar sabendo que aquela pessoa não pode ser padrinho, não pode ser madrinha, porque ela não está dentro das orientações da igreja. Por isso, antes de escolher o padrinho, a madrinha, procure saber quais são as orientações da igreja. Então, na falta dos pais, na hora da escolha dos padrinhos, o próprio pároco ou ministro tenha a aptidão e intenções de cumprir esse encargo. Então, o próprio padre pode escolher o padrinho, a madrinha dessa criança, caso os pais não tenham condição. Dizer, olha, não tem ninguém para ser padrinho. Há casos assim. Há lugares, por exemplo, em que a maioria das pessoas não casam mais. Elas se ajuntam, elas vão morar juntos sem o sacramento do matrimônio, pois elas não podem ser padrinhas. E aí então fala, não há ninguém, não conheço ninguém da minha família que seja casado na igreja que possa ser padrinho. Então ali o padre vai poder escolher, indicar alguém para ser padrinho dessa criança. Há essa possibilidade também. Outro critério importante para ser padrinho ou madrinha: tenha completado 16 anos de idade. Essa é a idade mínima que se pede para alguém ser padrinho e madrinha, mas não basta isso. Desde que essa pessoa, completado os 16 anos, tenha também os sacramentos da iniciação cristã, que é
o batismo, a crisma e a eucaristia. A não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo. Portanto, as dioceses têm autonomia de colocar normas um pouco distintas daquela que pede o direito canônico. O direito canônico pede 16 anos, mas a diocese, o bispo da diocese pode ter autonomia de também, em alguns casos, autorizar que um adolescente menor de 16 anos seja padrinho. Ou então o próprio pároco que vai analisar a situação, verificar e admitir uma exceção por justa causa. O Código de Direito Canônico dá margem também para essa possibilidade. Mas a recomendação básica que você vai encontrar em todas as dioceses, em todos os lugares, é que a idade tem que ser 16 anos completo para ser padrinho ou madrinha. Depois, que seja católico. Esse é o requisito básico. Não adianta ter 16 anos e você não professar a fé católica. Como é que você vai orientar a criança na fé católica se você é de uma outra denominação religiosa? Por isso, é um critério básico que a pessoa que vai ser padrinho ou madrinha, ela seja católica. Tenha recebido os sacramentos da iniciação cristã, como eu já disse, batismo, crisma e eucaristia. Depois, que leve uma vida de acordo com a fé católica. Então não basta ser católico de censo do IBGE, só por identificação como católico. Batizou e nunca mais colocou os pés na igreja, se diz católico, mas não professa a fé católica, não frequenta a igreja. Como é que essa pessoa vai poder orientar uma criança na fé católica? Então, o bom senso vai dizer, essa pessoa não serve para ser padrinho, para ser madrinha. A função do padrinho e da madrinha é orientar na fé católica. Se a pessoa não tem vivência católica, dificilmente ela vai poder orientar uma outra pessoa na fé católica. Então, é bom que se saiba disso na hora de escolher padrinho. Depois, que essa pessoa que você escolheu para ser padrinho, para ser madrinha, não tenha sido atingida por nenhuma pena canônica, legitimamente e rogada ou declarada. Ou seja, um exemplo, que a pessoa não tenha sido excomungada, por exemplo, ela era católica, foi excomungada da igreja, ela não vai poder ser padrinho mais, nem madrinha. Ou então, se ela for separada, ela contraiu o sacramento do matrimônio, mas depois se separou. Pessoas separadas, a igreja coloca objeção para ser padrinho ou madrinha. Ou então, que vive uma união sem o sacramento do matrimônio. Ela nunca foi casada, mas ela vive com uma outra pessoa. Então ela também não pode, ela não tem o sacramento do matrimônio, ela não pode ser madrinha, não pode ser padrinho. Ou então que professe outra religião, como eu disse anteriormente. Eu só queria lembrar aqui que nesse item da pessoa que não tem o sacramento do matrimônio, que vive uma união que considerada pela Igreja Católica ilegítima, toda união que não tem o sacramento do matrimônio, para a Igreja é considerada uma união ilegítima. Porém, há muitos casos de casais que romperam o sacramento do matrimônio, contraíram uma segunda união e que já vivem há bastante tempo uma segunda união, que tem prática católica, isso são muitas pessoas nessas condições. Então hoje, com o Papa Francisco, a partir da exortação apostólica Amoris Laetitia, abriu-se essa possibilidade de pessoas nessas condições, que vive uma segunda união, que tem uma vida católica atuante, que são pessoas íntegras, que são exemplos na comunidade. Essas pessoas podem ser padrinhos, madrinhas de batismo. Hoje tem essa possibilidade. Converse isso na sua paróquia também. Não pode ser padrinho ou madrinha se a pessoa for pai ou mãe de quem vai ser batizado. Então, o pai e a mãe não podem ao mesmo tempo ser padrinhos. Isso é impedimento também. Depois, quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com um padrinho católico, apenas como testemunha do batismo. Então, se a pessoa professa uma outra religião e ela quer ser padrinho, ela pode estar junto ali figurativamente, podemos dizer, junto com uma pessoa católica,
que professe a fé católica. Essa é uma recomendação que existe. Depois, além dessas normas do direito canônico, nós temos também normas diocesanas e normas paroquiais, que variam muito de diocese para diocese, de paróquia para paróquia. Mais de diocese para diocese, porque geralmente as paróquias, elas seguem as normas diocesanas. Então tenha isso muito claro. Às vezes você encontra uma norma numa diocese, numa outra aquela norma inexiste. Então isso também pode ocorrer. Aí são normas diocesanas para padrinhos e madrinhas de batismo. Então nós temos essas categorias, essas diferenciações de normas. Podem ser normas paroquiais ou normas diocesanas, por exemplo. A participação, a exigência, isso existe em todos os lugares, eu garanto para vocês, que a pessoa tem que fazer o curso de preparação para o batismo, o curso de pais e padrinhos, que nós chamamos de preparação para pais e padrinhos. Então, você precisa ter essa preparação. Depois, tenha uma participação na comunidade. Isso é muito importante. Por que isso, embora não esteja muito claro lá no Código de Direito Canônico, as dioceses, as paróquias exigem? Porque a função do padrinho é educar a criança na fé católica junto com os pais. Se os padrinhos têm vivência católica, participam da comunidade, é garantia de que eles vão acompanhar essa criança, vão poder educá-la na fé católica. Então tenha isso bastante claro também. Outro pedido, que é um aconselhamento, é que os padrinhos sejam dizimistas. Um sinal de fidelidade à igreja é quando os padrinhos são dizimistas. Quando se pertence a uma outra paróquia, é preciso que tenha transferência. Então, a paróquia, se você vai batizar numa outra paróquia ou padrinha de uma outra paróquia, geralmente se pede a transferência para poder batizar. Uma recomendação importante para pais e padrinhos: não se preocupem com a festa do batizado. Isso é secundário. Não se preocupe com a roupa branca da criança. Não tem roupa branca? Vai com uma outra roupa. Não se preocupe, também é secundário. Não se preocupe com fotos, filmagens, também é secundário. O essencial é o sacramento do batismo. A preparação para o batismo é muito mais importante do que esses pequenos detalhes. E às vezes as pessoas ficam focadas muito mais na festa, na cerimônia, na fotografia, nas filmagens, do que naquilo que é essencial, o sacramento do batismo, a vivência do batismo. Isso é muito mais valioso. Por isso, então, em vez de você se preocupar com a festa, com as roupas, com as fotos, com os filmes, se preocupe com a vivência da fé católica. O exemplo que você vai dar para essa criança de vivência da sua religião, da religião com que você batizou, em que você batizou essa criança, do compromisso que você tem com a sua igreja, a igreja católica. Tenha essa preocupação. Tenha preocupação com o testemunho de fé, a sua participação, a educação religiosa dessa criança. Se preocupe com isso. Seria muito importante que quando essa criança crescesse, ela dissesse: eu quero ser igual o meu padrinho, igual a minha madrinha. Porque se a criança tiver vergonha do seu padrinho, da sua madrinha, a escolha foi errada. E há muitas pessoas, muitos pais, que se arrependem dos padrinhos que escolheram, porque escolheram mal, porque escolheram errado, porque não levou em consideração as orientações da igreja. Se você levar em conta as orientações da igreja, eu garanto para você, dificilmente você vai se arrepender do padrinho, da madrinha que você escolheu para os seus filhos. Pensem nisso. E agora eu queria responder algumas perguntas que são muito frequentes em relação ao batismo. Tanto é que muitas dessas perguntas eu respondi também num livro que foi publicado pela editora Ave Maria.
sacramentos, dúvidas que o povo tem. Dê uma olhadinha nesse livro se você tiver dúvidas ainda. Lá são respostas a perguntas que as pessoas fazem sobre o batismo. Eu selecionei aqui algumas que são muito frequentes. E eu vou responder uma por uma dessas perguntas rapidamente, porque talvez possa ser também a sua dúvida. Primeira pergunta: pessoas de outra cidade podem ser padrinhos, madrinhas de outra cidade que moram longe? Eu digo para você, não existe impedimento, mas cá entre nós, se você escolher um padrinho, uma madrinha que mora numa cidade distante, que mora no outro estado, que mora no outro país, como é que ela vai poder acompanhar o seu filho, a sua filha, na educação da fé católica? Pela internet? Pelo Skype? Pelo WhatsApp? Não seria conveniente. Então, ao escolher padrinho, escolha alguém que mora perto de você, que participe da mesma comunidade, que more na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, mas não alguém que more muito distante, que não vai poder acompanhar essa criança de perto. Então fica essa primeira orientação. Segunda, eu posso batizar o meu filho, a minha filha, num santuário? Pode, mas não convém. Por que não convém? Porque se batiza, deveria se batizar na comunidade onde a criança vai crescer, fazer a catequese, ter vida de comunidade. Se você batizar num santuário lá longe, distante, que você vai uma vez por ano, como é que essa criança vai ter vida de comunidade naquele santuário que ninguém conhece ela? Só por causa de uma devoção? Então não é conveniente. Ah, fiz uma promessa de batizar no santuário tal. Não tem sentido fazer essa promessa. Batize na comunidade que você participe, na comunidade que essa criança vai poder depois praticar a sua fé católica, frequentar. Por isso, não tem sentido batizar em outro lugar. Quando alguém pede uma transferência para batizar em outra cidade, eu fico imaginando, essa criança vai viver a fé católica naquela paróquia, naquela comunidade? Se ela não for viver, não tem sentido. Depois, pode ser padrinho um casal de namorados? Pode, mas também não convém. Por quê? Porque não há uma estabilidade. Um casal de namorado batiza o seu filho. Dali 1 ano, 2 anos ou menos, eles se separam. Cada um vai para o lado, ninguém mais vê um o outro e o seu filho, a sua filha, vai ficar praticamente sem padrinho. Então não é conveniente também. É prudência não pedir que um casal de namorado batize. Não existe impedimento se estiver dentro das normas da igreja, mas não é conveniente, que isso fique muito claro também. Pense nas inconveniências na hora de escolher quem vai ser o padrinho e a madrinha do seu filho, porque eu tenho certeza que você quer dar o melhor para eles. Depois, um casal homoafetivo pode ser padrinho, madrinha? Na época que foi feito o Código de Direito Canônico, não eram contempladas essas situações de casais homoafetivos. Não existe impedimento, é até crime você discriminar um casal homoafetivo de ser padrinho ou madrinha. Se eles estiverem de acordo com as normas da igreja, forem católicos praticantes, tiverem sacramento da iniciação cristã, e a igreja pede um padrinho ou uma madrinha, então um deles pode ser, não há problema nenhum. O Código de Direito Canônico não traz 2 padrinhos ou 2 madrinhas, mas traz um padrinho ou uma madrinha. Então, você pode escolher um deles para ser o padrinho, o outro fica como padrinho figurativo. Não há impedimento, desde que esteja dentro das normas da Igreja Católica, for uma pessoa que garanta a educação católica do seu filho. A condição sexual dele, a Igreja não entra no mérito da questão. Ela entra no mérito da questão se essa pessoa vai poder educar essa criança na fé católica conforme as orientações da Igreja Católica. Isso é bom que fique claro também. Depois, pessoas que não são casadas na igreja podem ser padrinhos, madrinhas? Eu já respondi isso lá atrás, mas eu só vou responder rapidamente. Ainda existem restrições para pessoas não casadas na igreja para serem padrinhos, mas há exceções. No caso agora, com o Papa Francisco, a abertura para casais que vivem uma união estável, vivem bem, são católicos, têm bastante tempo de união juntos, então, nesse caso, já podem ser padrinhos ou madrinhas. Outra pergunta, pessoa idosa pode ser padrinho, madrinha?
Poder pode, mas também não é conveniente. Se a pessoa já tem mais de 80, 90 anos, pense bem, ela vai poder acompanhar essa criança na educação da fé católica? Não vai. Então, por isso que não é conveniente. Agora, se ela tem condições, é uma pessoa de boa saúde, vai poder acompanhar aquela criança, também não há impedimento. Só há inconvenientes, mas não há impedimento. Depois, adolescentes podem ser padrinhos dentro daquelas condições ditas antes. Se tiver 16 anos completos e sacramentos da iniciação cristã, vida católica comprovada de participação, pode. Abaixo de 16 anos, aí então só em casos excepcionais. Outra pergunta, pode trocar padrinho de batismo? Depois de batizado, posso trocar padrinho de batismo? Não, não pode. Se você escolheu errado, por isso que eu digo, escolha bem, porque depois não pode trocar mais padrinho. Batizou é para sempre. Pense bem antes de escolher. Por isso, não se troca padrinhos. Padrinhos não é produto que você compra no supermercado que está com prazo de validade vencida, está estragado, você vai lá e troca. Não é. Padrinho não se troca. Então, pense bem antes de escolher. Outra pergunta. Os padrinhos de crisma têm que ser o mesmo do batismo? A recomendação que sim, o ideal seria que o mesmo padrinho de batismo tenha dado tão certo que depois, quando for confirmar o batismo na crisma, você teria o mesmo padrinho. O ideal seria isso. Quem tem o mesmo padrinho na crisma, que foi o mesmo do batismo, dá uma prova contundente de que o batismo deu certo. E o mesmo padrinho que testemunhou lá, testemunha aqui. O ideal seria isso. É claro que a maioria não faz isso, por algumas razões, mas o ideal seria que o mesmo padrinho de batismo fosse o padrinho de crisma, porque os mesmos critérios do batismo são para a crisma também. Depois, o nome da criança pode ser impedimento do batismo? Vocês sabiam que no passado isso poderia ser um impedimento para batizar a criança? Tanto é que, às vezes, na hora do batismo, quando o padre fosse batizar e ele visse que a criança tivesse um nome absurdo, que existem pessoas que não têm bom senso, ela coloca nomes absurdos nos seus filhos, e aí então o padre colocava junto o nome de um santo. Né? Então, hoje, isso não existe mais, mas a gente sempre aconselha os pais, coloque nome nos seus filhos, que não envergonhe os seus filhos futuramente, que ele possa depois não ter vergonha de dizer o seu nome, não fique inventando nomes, nome tem sentido, tem significado, então por isso pense bem na hora de colocar o nome do seu filho, né? Então se o nome for absurdo, o padre pode colocar um nome de santo junto na hora que for batizar aquela criança, tem essa recomendação também. Posso batizar sem ter o curso de batismo? Não pode. Em raras exceções, o pároco vai autorizar você a batizar sem a preparação, porque a preparação é uma exigência da igreja, que você tenha a preparação de pais e padrinhos, o conhecido como curso de batismo, o curso para pais e padrinhos. Outra pergunta, para batizar fora da minha paróquia, o que eu tenho que fazer? Que documento eu tenho que levar? Você vai levar uma carta de transferência da sua paróquia, assinada pelo seu pároco, e o certificado da preparação do curso de batismo. Esses são dois documentos importantíssimos se você mora numa paróquia X e vai batizar numa paróquia Y, fora. Então você vai levar esses dois documentos que você fez, a preparação de pais e padrinhos e a declaração, a carta de transferência da paróquia que você pede no expediente paroquial e o pároco vai assinar essa carta de transferência. Depois, o padre que ministra o batismo também pode ser o padrinho? Pode. Você pode escolher um padre para ser padrinho, o mesmo padre que vai ministrar o batismo, você escolheu para ser o padrinho do seu filho, da sua filha, ele pode ser também. Há muitos padres que batizam a criança e são ao mesmo tempo o padrinho da criança, foi escolhido para ser padrinho, não há nenhum impedimento. Pode ser feito o batismo fora da igreja? Não. Só em casos excepcionais. Por exemplo, a criança está com risco de morte. Ela está num hospital, desenganada pelo médico,
Ali então ela pode ser batizada e os próprios pais podem fazer o batismo ali, mas ali é o batismo sob condição. Agora, se a criança está com saúde perfeita, ela não vai ser batizada num clube, ela não vai ser batizada numa chácara, ela tem que ser batizada na igreja, né, normalmente. Se houver dúvida se a criança foi batizada, ela pode ser batizada novamente? Pode ser batizada novamente. Aí chama o batismo sob condição. Se descobrir que aquela criança já foi batizada, então aquele segundo batismo se torna inválido. É o batismo sob condição. Outra pergunta: até que idade eu posso batizar uma criança? Você pode batizar até 7 anos. Depois que ela completar 7 anos, aí você precisa colocá-la na catequese. Ela vai cumprir todas as etapas da catequese e quando ela tiver às vésperas de receber a primeira Eucaristia, aí então ela já faz o batismo. Essa é a recomendação da igreja. A maioria das dioceses, das paróquias, adotam essa postura. Criança que completou 7 anos faz a catequese primeiro para depois ser batizada. Então, até 7 anos, ela batiza junto com as crianças. Depois disso, ela vai fazer a primeira Eucaristia, a preparação para a primeira Eucaristia. Uma outra pergunta que é muito comum de aparecer, e às vezes aparece até como uma desculpa para não fazer a preparação, é essa aqui. O padrinho é caminhoneiro, não tem tempo para fazer o curso. Ele pode ser dispensado do curso. São casos a ser avaliados. Se ele não puder fazer a preparação junto com os outros, a paróquia vai encontrar uma forma de, em algum outro momento, dar uma formação, uma preparação exclusiva para ele. Mas não pode ser dispensado. O fato dele ter um serviço, um trabalho que impeça dele fazer a preparação, em algum momento ele vai precisar fazer essa preparação. Então pense nisso também, se você for escolher um padrinho que tenha dificuldade, tempo de fazer a preparação. Porque se ele não tiver tempo para fazer a preparação, com certeza ele não terá tempo também de acompanhar o seu filho, a sua filha, como padrinho. Pense nisso também. E por fim, que documentos preciso para batizar? Isso aqui também é importante, né? Que às vezes você não sabe quais são os documentos que a igreja pede. Coloquei aqui uma lista. E aí pode variar alguns deles também de acordo com a paróquia onde você participa. Primeiro, certidão de nascimento da pessoa que vai ser batizada. Você tem que levar a certidão de nascimento da criança, uma cópia da certidão da criança, ou leva o original para tirar a cópia ali, leve sempre junto o original do documento, depois lá você deixa uma cópia na secretaria paroquial, na pasta da criança para o batismo, que está preparando para o batismo. Certificado de preparação do curso de batismo, isso também você vai levar e deixar junto lá uma cópia. Certidão de nascimento ou casamento dos pais e dos padrinhos. Esse documento também precisa ser levado. A certidão de nascimento e, no caso, se forem casados, a certidão de casamento de ambos. Se os pais não forem casados, não há problema algum. Se os padrinhos não forem casados, ou seja, não tiver certidão de casamento, vivem juntos, não poderá ser padrinho. Depois, comprovante de endereço dos pais e dos padrinhos. Por que isso? Para saber se você pertence mesmo àquela paróquia, se você mora numa outra paróquia, vai querer batizar nessa, aí você vai precisar da transferência se o seu domicílio não for nessa paróquia. Então você precisa levar o comprovante de endereço, o comprovante de domicílio, onde você reside. Depois, a certidão de crisma dos padrinhos e certidão de batismo. Certidão de batismo e certidão de crisma dos padrinhos, para saber se eles foram batizados, crismados, se estão conforme a orientação da igreja. Esses são alguns documentos, podem ser que a sua paróquia peça outros, mas esses são os documentos básicos que toda paróquia pede na hora de você fazer a sua inscrição para batizar o seu filho, a sua filha, o seu afilhado, a sua afilhada na sua paróquia. Então aqui são essas recomendações. Antes de encerrar, eu queria lembrar de 2 subsídios que eu quero indicar para vocês, 2 livros, né? Um eu já disse, que é esse publicado pela editora Ave Maria, que é Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem. E o outro é Preparação para Pais e Padrinhos de Batismo, publicado pela editora
Paulus. Eu vou colocar ambos na descrição desse vídeo, para você dar uma olhadinha, a editora também, e você pode encontrar todas essas respostas e muito mais nesses dois livros, nesses dois subsídios que eu preparei exclusivamente para pais e padrinhos. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva se você ainda não se inscreveu, porque quando você se inscreve, você vai receber depois notificações, assim que eu postar um vídeo novo, você logo recebe lá no seu celular, no seu computador, uma mensagem do YouTube que tem um vídeo novo, e aí você fica informado de todos os novos vídeos com novos temas também. Compartilhe isso com seus amigos, com pessoas que você conhece, que tem dúvidas sobre batizados, o que precisa para ser batizado. Um grande abraço e que Deus os abençoe.